Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor João, do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para mais um vídeo do coração de Deus para o coração de todos nós, todos vocês que estão me vendo e me ouvindo. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para o seu coração, que está no livro de Mateus, no capítulo 21, e o versículo de número 33 em diante. Essa palavra ela fala da parábola dos lavradores maus. Eu quero passar para vocês, na orientação do Espírito Santo, essa palavra para o seu coração. Mas antes de meditar, de ler aqui o texto da palavra do Senhor, quero te convidar para você se inscrever no canal Voz da Bíblia, dar o seu joinha, o seu like, compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário. Não deixe de divulgar o vídeo, não deixe de compartilhar, porque fazendo assim você vai estar ajudando o canal Voz da Bíblia a desenvolver, a crescer e alcançar vidas para o reino de Deus. Eu quero ler aqui, a partir do verso 33 do capítulo 21 de Mateus, que diz, o título diz assim: a parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, ou de um válado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afronta à morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam o que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham como
profeta. Meus amados, essa palavra é uma palavra profunda, digna de toda aceitação e consideração e respeito, porque ela fala aqui de várias coisas importantes, ela traz revelações profundas a respeito dos mistérios, dos acontecimentos futuros, dos acontecimentos que já aconteceram e também acontecimentos que acontecerão agora na reta final da igreja na terra. O título já começa falando parábola dos lavradores maus. Quando o Senhor Jesus ele trouxe essa parábola, ele trouxe essa palavra para o coração das pessoas da época, ele estava querendo trazer ou fazer um alerta para a casa de Judá, lá em Jerusalém, lá em Israel, porque quando Jesus veio na terra, o reino de Israel, as 12 tribos tinham sido divididas no reino de Roboão, filho de Salomão. E quando Jesus veio na terra, se fez carne e habitou entre nós, ele nasceu em Belém da Judéia, que quer dizer casa do pão. Ele nasceu lá em Belém, porque ele era da tribo de Judá. A mãe dele, materialmente falando, fisicamente falando, era da tribo de Judá. E o pai dele, que o criou, porque o verdadeiro pai de Jesus é o próprio Jeová, o Espírito Eterno, mas o pai que lhe acompanhou o seu crescimento, o seu desenvolvimento na terra, desde criancinha, do seu nascimento até a cruz, eu digo melhor, até a idade de 17 anos, porque o pai de Jesus, materialmente falando, José, também era da tribo de Judá e morreu. Quando ele morreu, Jesus tinha 17 anos. E Jesus assumiu a responsabilidade da casa, da sua família, cuidando de Maria e dos seus irmãos, porque ele era o primogênito. E segundo as Escrituras, todo o filho primogênito, quando o pai morria, ele era responsável pela família, pela mãe e pelos demais que faziam parte da família. E aqui eu quero dizer essas coisas para entendermos a palavra do Senhor. E ele disse aqui no versículo 33, ouvi ainda esta parábola. O Senhor já tinha falado algumas parábolas, mas agora ele estava falando uma outra parábola. Houve um homem. Quem é esse homem? Deus. Esse pai de família. Jesus estava se referindo ao próprio Jeová, ao próprio Deus, que plantou uma vinha, Israel, as 12 tribos de Israel, começando de Abraão. Como eu já disse em alguns vídeos, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, e assim sucessivamente. Esses 12 filhos se tornaram 12 tribos e encheram a terra de israelitas, de descendentes de Abraão, descendentes de Isaac e descendentes de Jacó. Esse povo, as 12 tribos, era a vinha que Deus tinha plantado. Ele plantou e cuidou dela. Olha bem, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha e circuncidou-a de um válado. E todo homem lavrador que planta uma vinha, lá no Oriente Médio o povo planta muita vinha, em alguns países frios aí o povo usa muito, principalmente Portugal e alguns outros países planta muita vinha e fazem muito vinho, fabricam muito vinho, vinhos bons, maravilhosos. E nós vemos que Jesus usou essa comparação, porque quando nós falamos em parábola, estamos falando de uma comparação. Ele usou uma comparação e disse que havia um homem que plantou uma vinha. E esse homem nós entendemos
que é o próprio Deus que plantou a vinha Israel e fez um válado, quer dizer, teve o válado em volta da vinha, era para que animais não atravessassem, era uma vala muito larga, aproximadamente de 4, 5 metros até 6 metros de largura, com uma profundidade de 2 metros a 3 metros de profundidade, e todo animal que vinha, ele não conseguia passar por ali, porque ela era rodeada desse válado, que isso quer dizer um cuidado especial com a vinha para que não fosse danificado. E esse mesmo cuidado Deus teve, esse lavrador Jeová, o Espírito Eterno Todo-Poderoso, teve com a sua vinha Israel, que ele plantou através da sua infinita graça e misericórdia, e a Bíblia diz que ele a circuncidou de um válado e construiu nela um lagar. O lagar é o lugar onde se esmaga a vinha. E edificou uma torre para que ficasse um vigia cuidando, para que se viesse alguém danificar a vinha, ele não poderia. O vigia via e anunciava. Essa vinha Israel, a nação de Israel, junto com Jerusalém. Jerusalém tinha uma grande torre e tinha um vigia que ficava lá, olhando quando os inimigos, os soldados vinham para atacar a vinha do Senhor, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac e de Jacó. O vigia que estava sobre a torre, ele anunciava e os soldados entravam em prontidão para poder defender o seu território, defender o seu povo. E aí nós vemos que o Senhor fez essa plantação, cuidou dela, edificou torre, construiu um válado em volta e ausentou-se para longe. Deus está na glória, nos céus, no mais alto e sublime céus. Ele está sentado no mais alto e sublime trono. Ele habita no meio das luzes inacessível, aonde não há acesso. Mas ele fez isso e depois ele quis requerer dos frutos da vinha. Porque não há ninguém que planta uma lavoura ou uma vinha ou algo para alimento que no tempo certo ele não vem colher dos seus frutos. Mas Deus foi decepcionado com o seu povo, quando ele mandou os profetas para requerer os frutos da vinha, para requerer obediência, para requerer santidade, para requerer uma vida pautada na obediência da palavra de Deus. Eles não foram bem, os profetas, os enviados de Deus, não foram recebidos pelos habitantes, pelas plantações, pela vinha Israel, que Deus tinha plantado com muito amor, não foram bem recebidos. E a Bíblia diz que, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um e mataram outro, e apedrejaram outro. Quer dizer, Deus plantou a vinha Israel e colocou pessoas como maiorais, como cabeça para cuidar delas. Podemos dizer, os reis da época, os reis que cuidavam da vinha, os reis que cuidavam dos descendentes de Jacó, dos descendentes de Abraão, dos descendentes de Isaac. Os reis, os profetas vinham para requerer santidade, requerer obediência do povo, requerer o fruto da vinha. Eles eram recebidos com ignorância e muitos eram mortos, muitos eram presos, outros eram apedrejados e assim sucessivamente. Eles não eram, os reis de Israel, os sacerdotes da época, não recebiam os mensageiros de Deus, os profetas do Senhor,
que vinham para requerer de alguma forma uma vida de santidade na vida do povo, porque Deus quer, Ele planta as maravilhas, a sua palavra no nosso coração, mas Ele requer de nós, aleluia, fruto desta palavra, porque se ela foi plantada num coração que revela a terra boa, ela tem que produzir fruto, 100 por 1, né? Ou 60 por 1, ou 30 por 1, no mínimo. No mínimo, um tem que produzir 100, né? Tem que produzir 100, uma semente tem capacidade de produzir 100, outras produzem 60 e outras chegam até produzir 30. Mas Deus requer o fruto da sua palavra, que é semeada no coração do ser humano. Aí nós vemos que eles não eram recebidos, e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros, Deus sempre enviava outros para requerer dos frutos. E os servos, enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou seu Filho Jesus Cristo, que veio no mundo, se fez carne e habitou entre nós, para cumprir aquela palavra do capítulo 3, e o versículo de número 16 do Evangelho de João, onde a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio, se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que encarnou, veio para requerer do fruto da vinha, mas ele foi perseguido, e os lavradores olharam para ele e disseram: esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E o que fizeram com Jesus? Perseguiram ele, levaram ele fora da vinha, fora de Jerusalém, fora da capital de Israel, e levaram até o Gólgota, e ali o crucificaram. Diz a palavra do Senhor: e por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas eles não tiveram respeito ao Filho de Deus, ao Filho de Jeová, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o Senhor Jeová, quando ele vier, que fará aquele lavrador? Vocês entenderam agora por quê que Deus dispersou o povo de Israel? Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa de tanta desonestidade que o povo de Israel tinha. Precisou Deus dividir as 12 tribos em duas casas, casa de Judá e casa de Israel, casa de Judá ou casa de Efraim. Lançou Israel pecaminoso, desobediente no meio das nações, mas sempre Deus queria requerer, vinha para requerer fruto, enviando profetas, enviando mensageiros para requerer o fruto da vinha, Israel, mas eles não apresentavam os seus frutos. Aí Deus mandou Jesus por último, isso eu chamo de misericórdia, eu chamo de amor, de compaixão. Enviou Jesus, mas pegaram Jesus e mataram, não quiseram Jesus, diz a palavra do Senhor. Arrastaram para fora da vinha e o mataram. Mas quando vier o lavrador, quando vier o Senhor da vinha, o Todo-Poderoso, no final da grande tribulação, porque o Israel disperso, o Israel de Deus, que se converteu através do Evangelho de Cristo, que estão se convertendo ainda até no final da grande tribulação. Já tem muita gente que se converteu de Cristo para cá. A maioria que se converteu estão dormindo pela fé, e no dia da vinda do Senhor, no final da grande tribulação, ressuscitarão em um corpo de glória para a glória do Senhor. E ainda está tendo evangelismo até hoje, dentro desses 2 dias milenar.
nesses 2 dias, que é 2 milênios, o Evangelho está sendo pregado a toda criatura, para cumprir aquela palavra de Deus que está escrita lá no livro de Marcos: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, e não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Jesus mandou ir. Ele disse: comece em Jerusalém, Judéia, Samaria, e vá até os confins da terra. Esse Evangelho também nos alcançou, e nós fomos resgatados pelo poder da palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui também falando desse grande amor, dessa grande salvação, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque entendemos pela palavra que não há salvação fora de Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida, só Jesus é a verdade. Só Ele leva o homem a Deus, se o homem se arrepender dos seus pecados. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, Ele quer salvar. Ele está usando as pessoas hoje, os escolhidos dele, para levar as boas novas de salvação para os corações que precisam de Deus. Para aqueles que abrirem o coração e aceitarem a palavra do Senhor, a Bíblia diz que eles serão transformados numa nova criatura diante de Deus. E eles com certeza herdarão a vida eterna naquele dia, quando Ele vier para requerer dos desobedientes que não quiseram se posicionar como uma vinha que produzisse fruto para a glória do nome do Senhor. Porque nós sabemos que nem todos creram, nem todos aceitam, nem todos querem. E o Senhor Deus, Ele não obriga ninguém. Ele não chama ninguém na marra e Ele não salva ninguém na marra. Ele fez o homem com livre-arbítrio para escolher o caminho que ele quer andar. Ele escolheu o homem e a mulher com livre-arbítrio para escolher se ele quer a salvação ou se ele não quer a salvação. Aí é uma escolha do homem. Deus não salva ninguém porque o homem não é um robô, não é uma máquina. Ele só salva o homem se o homem quiser. Ele só salva a pessoa se a pessoa quiser, se a pessoa abrir o coração. Porque o homem não é uma máquina, não é um robô que é controlado, e nem Deus, Ele quer isso. Ele fez o homem com condição, com intelecto, para escolher o que Ele quer da vida dele. Se Ele quer ser uma bênção, Ele vai ser uma bênção. Se Ele quer ser uma boa pessoa, Ele vai ser uma boa pessoa. Se Ele quer ser uma pessoa de respeito, uma pessoa de caráter, uma pessoa com uma vida pautada de fidelidade, um caráter, altura, que venha a sociedade ver nele que ele é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa de respeito, uma pessoa de fé, uma pessoa de obediência. Isso aí é o próprio homem que deve escolher o que ele quer ser, porque Deus não obriga ninguém. Deus, Ele chama através do Evangelho. Agora o homem tem que crer no Evangelho. A Bíblia diz: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior, do seu coração. E olha bem o que diz a palavra do Senhor. E quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aos lavradores? Aos lavradores, as pessoas que cuidam, as pessoas que anunciam a palavra de Deus. Porque está cheio de pessoas que anunciam a palavra do Senhor, que são religiosos, ensinam ensinamentos distorcidos, ensinamento deteriorado, ensinamentos deturpados, ensinamentos que não é verídico, que não tem base bíblica, que não tem respaldo nas profecias e nem nas epístolas e nem nos 4 evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que misturam as coisas de Deus, o Senhor Jesus, com idolatria, com desobediência, com pecado, e acha que está servindo a Deus. Mas a Bíblia diz que o homem, para servir a Deus, ele tem que renunciar, ele tem que desprender de muitas coisas que ele pratica,
para ele poder ser uma nova criatura diante de Deus. No mínimo, ele tem que nascer de novo. Nascer de novo quer dizer mudar de vida, ser transformado pelo poder do Evangelho. Muitas coisas que ele praticava, ele não vai praticar mais. Muitas coisas que ele fazia, ele não vai fazer mais, porque a palavra do Senhor tem poder para transformar o coração do homem pecador numa nova criatura e ele ser uma pessoa abençoada por Deus para a glória do Senhor. E quando ele vier, ele vai cobrar dos lavradores que cuidavam da vinha com irresponsabilidade, não cuidava da vinha com amor. Pregava um evangelho distorcido, um evangelho idólatra, um evangelho dinheirista, um evangelho deturpado, um evangelho cruel, um evangelho de costume e de maus hábitos. Mas o Senhor Jesus, como diz as Escrituras, ele veio nos chamar para a liberdade do evangelho, para a liberdade da salvação. Deus não chama o homem para ser um escravo religioso. Deus não chama o homem e a mulher para ser escravo da religião e nem escravo do sistema mundial deteriorado. Ele chama o homem para ser liberto pelo poder da palavra, para ele andar de cabeça erguida, com alegria no coração, por ter recebido gratuitamente de Deus essa salvação gloriosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a Bíblia diz que quando vier o Senhor da vinha, ele vai pegar, ele vai trazer juízo, ele vai dar afronta, morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe dei os seus frutos. Esses frutos aqui ele vai acontecer na festa, depois da festa dos tabernáculos, o casamento simbólico da igreja, da noiva de Cristo com Cristo Jesus, casamento simbólico, casamento espiritual, porque o Senhor vai ressuscitar aqueles que creram nele, e todos que guardaram a sua palavra e creram no seu evangelho serão ressuscitados e serão transformados em nova criatura e se tornarão profeticamente falando, espiritualmente falando, em esposa do Cordeiro e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E aqueles que aceitarem Cristo pela pregação das 2 testemunhas no período da grande tribulação, que não aceitarem o regime mundial, o sistema mundial deteriorado e doente, idólatra e pecaminoso do reino da besta, e não aceitarem o sinal da besta e nem adorarem ela com a sua imagem, entrarão no milênio e participarão das maravilhas do Senhor. A Bíblia diz que então eles vão receber a honra, o poder de cuidar da vinha do Senhor, dará os frutos da vinha para outro. Olha bem o que diz a palavra. Olha bem o que diz aqui. Nem a palavra do Senhor, ela é muito clara, ela é muito maravilhosa. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outro lavrador, que as pessoas que vão participar do milênio fisicamente, e que a seu tempo lhe dei os seus frutos. Esse fruto do povo de Israel, das 2 casas de Israel unificada no final da grande tribulação, eles vão dar fruto, porque vai ser cuidada pelo próprio Cristo e pela própria igreja e pelas pessoas fisicamente que estiverem vivendo no milênio. Reedificarão o mundo em 1000 anos e produzirão fruto, e o Senhor vai poder receber dos seus frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de ângulo? O Senhor Jesus, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem eram os edificadores? A tribo de Judá, que estava em Jerusalém, a casa de Judá, que estava em Jerusalém juntamente com Benjamim. Esses aí que destruíram
é que perseguiram os profetas, não aceitaram os profetas, não aceitaram as pessoas que vinham para requerer do fruto da vinha. E quando veio Jesus, eles entregaram o Senhor Jesus para os romanos, e eles levaram e o crucificaram no monte chamado Caveira, lá fora da vinha, lá em Israel. E nós vemos que a palavra do Senhor diz que Jesus é a pedra que os edificadores, a casa de Judá, a casa de Israel, rejeitaram. Esta foi posta por cabeça de esquina para unir novamente as duas casas que estavam divididas. As duas casas estavam divididas, Jesus veio como pedra de esquina, se colocou no ângulo e, através do Evangelho, está unindo as duas casas novamente para poder implantar o seu reino de 1000 anos sobre a face da terra. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado do povo e será dado a uma nação que deu os seus frutos. É isso que está acontecendo. Muita gente está rejeitando, mas tem alguns que estão aceitando. Tem muitos israelitas que não vão poder entrar no gozo eterno, porque rejeitaram, têm os corações endurecidos, principalmente os judeus. Eles pregam que Jesus não é Deus, eles pregam que Jesus ele não é o Messias, eles esperam um Messias político, um Messias que vai vir no mundo para resolver os problemas dele, financeiro e político, para satisfazer os seus egos e os seus desejos. Mas o Senhor Jesus já veio há 2000 anos atrás, já morreu, foi ressuscitado e assentou-se à direita de Deus e iniciou o resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem cair sobre esta pedra que os edificadores rejeitaram, diz aqui a palavra do Senhor, e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele que sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, que os que cuidavam da vinha, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, porque eles eram sacerdotes corruptos que entregaram o Senhor Jesus para ser morto e pretendendo prendê-lo, cercaram-o, recearam o povo, porquanto o tinham como profeta. Então, meus amados, que Deus abençoe sua vida. O Senhor Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele enviou os seus discípulos a pregar. E o Evangelho passou de pessoas para pessoas e chegou a nós. E hoje nós estamos também anunciando esta palavra para a glória do Senhor, para trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabemos que nem todos querem, mas aqueles que não quiserem serão rejeitados, mas aqueles que quiserem entrarão no gozo eterno para a glória do Senhor. Não